esse é um ponto, talvez, um dos mais importantes para ter que participar desse processo de contato com o cliente, esse processo de conduzir a reunião de vendas, é ter esse contato com o cliente. Perdão, vou passar aqui. Sim. Vou falar isso de novo. Pode. Esse é um ponto? Esse ponto é o mais importante, esse contato com o cliente, principalmente nessa reunião de vendas, antes dele virar cliente de fato. Entendi. Por que é tão importante isso? E muita gente acaba deixando isso passar, né, de uma certa forma. Eu costumo falar que o cliente, e isso não é uma frase minha, é uma frase do Roberto Taranjan, que é um autor de uns livros bem legais, inclusive. A fonte mais confiável de informações para o seu negócio é o seu cliente. E tem um momento, o cliente no momento antes de comprar, ele é um, e depois de ter comprado, ele é outro. O que eu quero dizer com isso? Quando você tem contato com o seu cliente antes dele comprar, você começa a perceber coisas que vão influenciar ele no momento de compra ali, a tomar essa decisão de compra. Quando você tem contato com ele depois dele comprar, ele já vai ter passado por essa decisão e ele vai começar a olhar para outras coisas. Muito interessante. E ele vai começar a valorizar outras coisas. Então, quando você traz essa análise, se eu posiciono meu escritório pensando, por exemplo, vou dar um exemplo prático aqui. Depois que ele já virou cliente, eu estou explicando como é que funciona o projeto, eu estou passando para ele algumas alterações, porque ele pediu alteração, estou apresentando de novo para ele, e aí depois eu falo que vai para o detalhamento. Aí ele começa a ver a importância mesmo do projeto, aí ele começa a dar um pouco mais de valor, porque ele vê que tem um trabalho bem técnico por trás, e aí eu começo a falar, nossa, esse cliente está valorizando mesmo o projeto, eu preciso falar mais sobre isso. E aí eu começo a falar mais sobre a parte técnica do projeto. Isso tende a não funcionar no posicionamento. Por quê? Ele só está olhando e valorizando aquilo porque ele já passou pela decisão de comprar com você. Entendi. E ele não comprou porque ele valoriza isso. Quando você está ali com ele, né, frente a frente com o cliente, conversando, antes dele tomar a decisão de compra, é onde você consegue enxergar, da mesma forma que ele enxerga, o que ele valoriza para tomar essa decisão de compra. E é a partir disso que você se posiciona. Entendi. Então são dois momentos bem diferentes, por isso que você tem que estar com o cliente depois que ele virou cliente, sim, mas antes de virar cliente é onde você tem informações valiosas para o seu posicionamento. Entendeu? Então isso é bem importante. Porque cada cliente é um, a gente fala que cada ser humano é um, e é mesmo, né? E cada cliente é um, com o seu universo próprio, não é? E um açougue não tem as mesmas necessidades de um outro açougue. Eu estou falando de coisas muito básicas, mas né? E genéricas ainda. Genéricas. Pois assim, depende de onde está instalado, que público que atende, que tipo de colaboradores ele tem ali para cortar a carne, para embalar a carne. Eu presto muita atenção nessa questão, porque assim, eu fico sempre imaginando que a gente deve, e a gente esquece, eu não tô me achando nada, não, mas eu presto atenção, porque a gente esquece do cliente no acompanhamento do tempo que vai surgindo, daí você se ocupa de outra coisa, daí seu tempo já não pode mais ser dedicado para aquilo, é um jeito torto de ver as coisas, né? Exatamente, um jeito torto. Falar em jeito torto, tem um termo que eu costumo falar para como você olha as coisas, que é a lente do cliente e a sua lente. Chamo de lente. Então, para ilustrar, inclusive, aquilo que eu acabei de explicar aqui, quando o arquiteto, ele valoriza o projeto, mas ele está olhando ali a partir da lente dele. Então, a forma como a arquiteta valoriza um projeto é diferente da forma como o cliente enxerga e valoriza um projeto. A arquiteta, ela vai olhar para um projeto, seja ele uma prancha, um executivo, ou até mesmo um ambiente já executado, dependendo de qual tenha sido o escritório, né? O arquiteto vai julgar o coleguinha arquiteto, já ouvi muito isso, falar assim, pode estar até bonito o ambiente, mas eu sei que deu trabalho para executar porque o detalhamento desse escritório não é tão bom assim, que o meu detalhamento é mais... Mas é a forma como o arquiteto julga o projeto. E ele valoriza o projeto pela qualidade do detalhamento, pela qualidade técnica daquele projeto, não só pelo resultado. Porque ele conhece os bastidores de chegar naquilo. Então existe essa diferença da lente do cliente para a lente do arquiteto. E a gente tem que posicionar o escritório de acordo com a lente do cliente.
de acordo com aquilo que o cliente valoriza, para onde ele está olhando. É assim que você Perfeitamente. posiciona e vende o seu projeto, e vende o seu serviço. Não tem como a gente posicionar de acordo com a nossa lente e esperar valorização por parte do cliente. Isso não acontece. Ele valoriza aquilo que ele está enxergando, aquilo que está no universo, na lente dele. Então, Perfeitamente. É fácil de entender isso. é fácil. É difícil na prática, eu acho. Porque assim, a gente é meio Tem método. sobre. Pois. Tem método. Mas, Mas chega nisso, né? Chega nisso. Muito bom. Muito bom. Olha, gente, eu acho assim, foi uma conversa, eu agradeço bastante, Eu viu, André? agradeço, imagina. Foi uma conversa interessante e eu acho que, inclusive, reflexiva. Eu penso assim, ó, a gente sabe como é importante a manutenção dos nossos negócios, né? Como é importante as assessorias que o negócio necessita. Então, eu vejo uma coisa assim, a gente precisa usar, eu estou defendendo essa teoria, mas eu acredito nela. A gente precisa valorizar o profissional habilitado para estar perto da gente. Porque assim, não tem jeito. A gente é meio sabe tudo, eu sou um pouco, né? Você não tem jeito de quem é não, mas as pessoas... É um pouco também? Então, as pessoas se acham. Na verdade, a gente é aquele menos que os pais falam, ele é super verdadeiro. Porque se a gente ouvir, a gente tem pouca capacidade para ouvir, a gente quer falar, né? Então, olha, eu acho que o conteúdo aqui vale a pena ser visto, ser ouvido e ser refletido, né? Acho que é importante para o seu negócio.